Qual será a dose mínima de treinamento resistido que idosos precisam fazer para ter ganhos de força e em outros parâmetros de saúde? Meu nome é Vitor Cosvig, eu sou doutor em Educação Física e eu vou te responder isso nessa aula. Seja bem-vindo! Vamos nessa, meus amigos! É um prazer estar de volta aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de um negócio que eu curto muito e que eu tenho trabalhado bastante nos últimos tempos. A gente tem alguns projetos sendo desenvolvidos quanto a isso, inclusive vou mostrar alguns resultados, aqui nessa apresentação. E a ideia é falar sobre o treinamento de musculação, hoje treinamento resistido. Numa próxima oportunidade a gente pode falar sobre treinamento intervalado, sobre condicionamento cardiorrespiratório, mas hoje a ideia é conversar sobre força em idosos, beleza? Qual que é o plano de hoje? Eu falo brevemente, vocês que já estão acostumados com esse tipo de aula aqui, eu faço uma breve fala sobre envelhecimento, é bem rápida, vou falar um pouco sobre sarcopenia e dinapenia, a gente avança para responder então a pergunta do dia, que é qual que é a dose mínima para que a gente tenha benefícios em saúde, com exercício resistido para idosos. E lá, de praxe, o nosso e daí, as nossas aplicações práticas, o modo como vocês podem utilizar os conceitos apresentados na aula no cotidiano profissional, no dia a dia da academia. Beleza? Foi! Muito bem. Então, vocês já estão, obviamente, acostumados, esclarecidos e muito bem apresentados para este ciclo do envelhecimento, relacionado à inatividade física. Então, qualquer pessoa que já passou pelo curso de Educação Física provavelmente já conhece este ciclo que não é muito positivo, Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um processo de envelhecimento à medida em que as pessoas vão avançando na sua idade. Existe uma tendência à redução do seu grau de atividade física, do seu nível de atividade física, o que leva à redução no condicionamento físico, o que a gente vai chamar de descondicionamento, o que pode gerar fragilidade musculoesquelética. Com isso, a gente tem uma perda do estilo de vida independente. Isso pode gerar menor motivação, menor autoestima, aumenta a ansiedade e depressão, aumenta a inatividade física, o sujeito segue envelhecendo e a gente tem aí um processo que não é muito legal. É claro que essa é uma visão absurdamente simplificada, ela pode ficar um pouco mais complexa, mesmo que eu tenha ou não a presença de doenças, tendo ou não a presença de perda de peso, mas eu tenho fatores, que vão partir de uma nutrição inadequada, do processo natural de senescência, e da presença ou não de doenças, o que vão levar à perda de massa muscular, o que a gente vai chamar de sarcopenia, que a gente vai falar já nos próximos slides, Então, a gente tem aí processos que são mais complexos, que atuam de modo conjunto, que vão levar a essa perda de massa muscular, o que está associado à redução da taxa metabólica basal, o que está associado à perda de força e de potência, o que está relacionado à perda do condicionamento cardiorrespiratório. Tudo isso afeta a velocidade de marcha, que é um indicador importante de funcionalidade e independência do idoso. E aí eu tenho, então, o risco de aumentar a dependência desse sujeito. Isso tudo leva a mais redução de atividade, leva a mais redução de gasto energético total, e eu tenho aí outras funções neuroendócrinas que são desreguladas, anorexia do envelhecimento e tudo mais. Tudo isso num ciclo bastante complexo, que pode levar a um perfil não muito interessante, Então, à medida que a pessoa vai avançando na sua idade, ela pode acabar se tornando mais dependente, e se tornando mais dependente, se torna menos apta. Se tornando menos apta, ela tem aí indicadores importantes de saúde que vão começar a declinar, Então, de um modo mais resumido, e mais voltado para a aptidão física de um modo geral, essa sarcopenia está associada, então, a reduções de força, de potência e de resistência muscular. Alguns autores relacionam essa diminuição de força
com um aumento na dificuldade em fazer tarefas de sustentação, a redução de potência com aumento no risco de quedas e fraturas, o que é absurdamente perigoso, especialmente nos sujeitos ainda mais velhos, né? Uma redução na resistência muscular, que está associada a uma sensação de fadiga aumentada, dificuldade de fazer exercício. O sujeito passa a sentir dificuldade em atividades que ele normalmente fazia, né? Tudo isso leva, então, a uma redução ainda maior no nível de atividade física, um aumento na incapacidade física, né? E também na sensação de autoeficácia, outros prazer associado à prática, outros fatores relacionados à prática de exercício, o que leva a mais perda de massa muscular, o que leva a mais perda de força, potência e resistência, e assim a gente tem esse ciclo não muito interessante, né? Bom, dito isso, que é um processo que, como eu falei, eu passo rápido por ele, porque imagino que já é trivial para a maioria das pessoas que trabalham com treinamento físico, com exercício, né? A gente faz uma relação, então, com a perda de massa muscular ou a perda de força. Então, esse trabalho é um trabalho muito legal que mostra a importância do monitoramento dos graus de força nos sujeitos à medida que eles vão envelhecendo, né? Então, acompanhe aqui na luzinha mágica, por favor. Essa aqui é uma sugestão, né? Uma sugestão de critérios a serem seguidos na prática clínica, né? Então, se existe alguma suspeita, né, de sarcopenia, um dos primeiros passos sugeridos por estes autores é que se faça uma medida de força de preensão manual. Então, a força de preensão manual não é o objetivo da aula de hoje, falar sobre ela, mas é um indicador absurdamente poderoso, né, para ajudar a identificar a sarcopenia, funcionalidade do sujeito, está associado com mortalidade. Então, é uma medida extremamente importante, né? Então, fazendo essa medida, houve uma suspeita, né, de sarcopenia. Se não há essa suspeita, então segue vida normal. Agora, tendo essa suspeita, faz a medida, né, de força de preensão manual. Se deu normal, então vai ver outras causas, né, da perda de força que o sujeito tem ou dos sintomas que eventualmente ele tem, né? Se deu baixo, a gente já tem um diagnóstico de sarcopenia provável, né? Então, na prática clínica, isso já é, como dizem esses autores, um gatilho suficiente para aumentar as investigações. Então, assim, vamos parar um pouquinho nesse ponto para entender o quanto é importante a atuação do professor de educação física, do personal trainer nesse contexto, né? Então, se eu estou percebendo uma redução de força nesse idoso, que já era meu aluno, que veio a ser meu aluno, né? Eu tenho aí, já com a redução de força, um indicador de provável sarcopenia. E isso vai gerar, né? Vai, na verdade, direcionar as minhas decisões sobre como lidar com esse sujeito, né? Então, nesse caso aqui, com sarcopenia provável por causa da redução da medida de força, aí é sugerido que façam outras medidas, né? Medidas de massa muscular, de modo mais objetivo, de modo mais específico, em sendo confirmada essa sarcopenia, outros testes, como velocidade de marcha e o time up and go, são sugeridos também para classificar ela como uma sarcopenia severa ou não, né? Então, percebam que este é um ciclo no qual o professor de educação física está muito associado, né? Ele pode atuar de modo muito importante. Então, essas medidas de velocidade de marcha, as medidas de funcionalidade e deslocamento, como queiram chamar, como time up and go, são medidas que deveriam ser usuais, que deveriam estar já de praxe no nosso protocolo de avaliação física quando a gente fala de idoso. Então, vamos lá. A gente colocou medidas físicas de performance, a gente colocou medidas de força e nós já somos capazes de fazer, então, algumas sugestões e dizer para esse sujeito, olha, tome mais atenção a próxima vez que for ao médico, fique atento e peça medidas, né? Então, mais objetivas de sarcopenia. Aqui eu deixei alguns parâmetros, né, sugeridos por estes autores, né? Então, quando a gente tem uma força de preensão manual menor do que 27 quilogramas força em homens e menor que 16 em mulheres, já vale a pena, então, ligar o alerta, né?
Aqui algumas medidas de massa muscular, que vão estar mais associadas ao DEXA, outras medidas de densidade, né? A gente tem aí a velocidade de marcha, fiquem atentos, porque essa é uma recomendação para metros por segundo, né? Normalmente a gente vai transferir isso para quilômetros por hora, pelo menos é mais usual na nossa região, mas tem aqui alguns parâmetros e tem o teste de time up and go em 20 segundos, se o sujeito estiver demorando mais de 20 segundos para realizar o teste. Então, isso já é um indicador de perda de performance, é um indicador de perda de potência, é um indicador de perda de funcionalidade, e aí, provavelmente, vale a pena avançar em algumas investigações, ok? Aqui apareceu esse risquinho de novo do Zoom, às vezes ele aparece, vai ficar aí até o final nos acompanhando, mas acho que não vai causar nenhum problema. Seguindo, então, o que acontece? Tá certo que a sarcopenia é, então, de fato, um problema, a gente pode avançar nessa investigação com o nosso aluno, com o nosso cliente, como queiram chamar, paciente, talvez, né? Mas identificar esse processo de perda de massa muscular não é o único parâmetro no qual a gente deve se basear. Então, dá uma olhada nesse editorial aqui e percebam, então, que existe uma dissociação, né, entre a perda de massa muscular, aqui em branco, né, a perda de massa muscular nas pernas, nos membros inferiores, à medida que a idade vai avançando, mas a perda de força muscular, ela parece dissociada, ela parece acontecer num grau maior. Então, esse é um dos pontos que nos leva a refletir sobre qual que é a importância real da massa muscular em si, quando ela está dissociada da força nesses sujeitos mais idosos, né? Então, essa é uma reflexão que está em alta, e essa imagem aqui ilustra muito bem o que eu vou falar, eu vou investir um pouquinho de tempo nela, então, por favor, me deem atenção. Então, a gente percebe que, quando a gente está falando da área de secção transversa do quadríceps, relacionada com a nossa força de extensão, né, o torque de extensão de joelhos, a gente percebe uma relação linear à medida que o sujeito vai se desenvolvendo na infância e ele vai avançando para a idade adulta, né? Então, essa é uma relação linear. O que acontece? A gente vai fazer uma inferência, a gente vai dizer, olha, à medida em que eu ganho massa muscular, eu ganho também força. Ou o inverso, né? À medida que eu ganho força, eu vou ganhando massa muscular, e isso nos leva a algumas conclusões, talvez equivocadas, né, de que uma coisa cause a outra, né? Eu já falo sobre isso. Bom, só que durante o envelhecimento existe uma volta nessa curva, né? E o que a gente vai perceber, então, é exatamente o que está mostrado neste gráfico aqui. Eu tenho perdas mais expressivas de força do que necessariamente de massa muscular. Então, nesse ponto, haveria uma dissociação. Então, eu mantenho, em alguns casos, a massa muscular, mas eu tenho maiores graus de perda de força. Eu ia colar aqui um estudo do Lonek, me perdoem por não ter feito isso, incompetência minha. Para quem tiver interesse, depois me pede. Pode ser nos comentários, pode ser por e-mail, como vocês preferirem, no Instagram, onde quiserem. Mas existe uma proposta do Lonek questionando exatamente este ponto aqui, de correlação entre força e hipertrofia, né? Então, a gente sabe que essas variáveis são correlacionadas, mas ele questiona até que ponto uma causa a outra, né? Então, estes momentos onde elas se dissociam, onde elas se separam, são momentos onde a gente percebe que, olha, peraí, de repente elas não sejam dependentes uma da outra, de repente elas aconteçam de modo independente, dissociado, e esse aqui é uma das possibilidades para isso, né? Então, é uma discussão bastante complexa, em outro momento a gente pode propor ela por aqui mesmo, nas nossas aulas, mas, a princípio, a informação aqui é que existe a possibilidade de este sujeito perder mais força do que massa muscular à medida que ele envelhece, né? Então, isso mostra que a gente deve dar importância aos graus de força e não só pensar em perda de massa muscular.
Isso é essencial para a nossa prática, eu já vou adiantando as recomendações práticas lá do final, porque se vocês ainda não estão conseguindo ligar isso com a prática de vocês, isso entra num tópico que envolve, bom, será que eu vou focar em hipertrofia no meu idoso, num treino voltado para características de bodybuilder e tal? Ou será que eu devo pensar em alguma coisa mais levantamento de peso, né? Será que eu tenho que pensar mais em força e hipertrofia? Obviamente, vocês vão responder que as duas são importantes, eu sei muito bem disso, mas a gente precisa elencar algumas prioridades e alguns pontos a serem atendidos na hora de planejar os nossos treinamentos, né? Bom, este outro trabalho aqui, ainda falando sobre a perda de força, né? Ele concluiu que a força, mas não a massa muscular, está associada com mortalidade, né? Então, o que acontece? Esse aqui é uma figura com homens, no estudo tem outra igualzinha com mulheres, né? Ou pelo menos muito parecida, que mostra que à medida que os sujeitos vão envelhecendo, né? A gente tem aí que sujeitos com menor grau de força têm menor taxa de sobrevivência. Aqueles sujeitos mais fortes estão associados a maior taxa de sobrevivência e, portanto, uma menor taxa de mortalidade. Então, esse trabalho mostra a importância de pensar e monitorar os graus de força. Ele dá, inclusive, estes parâmetros de força de membros inferiores e também de força de preensão manual. Claro que vocês vão dizer, Vitor, mas eu li outro estudo uma vez mostrando que a massa muscular está associada com mortalidade. Existem alguns trabalhos mostrando isso, mas neste aqui em específico, eu acho que o grande ponto central é mostrar que a força é um dos parâmetros muito correlacionados com mortalidade. Então, se tu quer diminuir a chance de um cliente, de um paciente, de um aluno de morrer, aumentar a força dele pode ser um fator importante. Bom, mas Vitor, por que aumentar a força diminui minha chance de morrer? Porque a gente tira ele daquele ciclo que eu tinha mostrado anteriormente, aquele ciclo vicioso em que o sujeito se torna cada vez mais inativo e tem cada vez mais perdas. Então, quando eu dou mais força, eu aumento a independência e aí eu tenho um aumento do nível de atividade física e assim sucessivamente, aumentando também outros parâmetros de saúde que não só relacionados especificamente à força. Isso nos leva a dar uma importância para o exercício e para a atividade física para o idoso que é essencial, né? Obviamente que falar de idoso e não citar esse artigo é, no mínimo, leviano, né? Então, o que é esse trabalho aqui? Esse trabalho aqui é liderado pelo professor Miquel Esquerdo e com o meu amigo Eduardo Cadori, que é um pesquisador sensacional. Se vocês não conhecem o Cadori e estão estudando idosos, vocês estão fazendo alguma coisa errada, ok? Bom, neste editorial, este aqui é um jornal que é muito voltado para diretores de hospitais e de clínicas e assim por diante, muito voltado para a área médica. Este editorial aqui propõe, então, a seguinte questão: será que é ético não prescrever atividade física para idosos frágeis? Então, qual que é a lógica, resumindo aqui, né? A atividade física, treinamento resistido incluído nisso, né, o exercício físico de modo geral, tem muitos benefícios. Os benefícios são absurdos. Aqui eu vou falar de alguns deles, mas vocês sabem que esses benefícios são incalculáveis, né? Tanto metabolicamente, neuromuscular, cognitivamente, saúde mental. Pode ter uma aula só sobre benefícios de exercício para idoso. Bom, então imagina que um idoso frágil eventualmente foi se consultar por qualquer motivo. Então, esse trabalho se pergunta, é ético não prescrever exercício para esse idoso que veio para essa consulta, que está nessa internação, que está nesse quadro, né? Então, os autores argumentam que, com tantos benefícios e tão poucos, ou às vezes inexistentes, efeitos colaterais negativos, efeitos adversos, não tem por que não prescrever atividade física, não recomendar. E a gente sabe que a recomendação do médico tem um peso absurdo nas práticas e nas escolhas, especialmente de idosos, né? Então, eu tenho certeza que vocês que trabalham em academia já ouviram o papo de, olha, eu vim por recomendação médica, eu vim porque o meu colesterol está alto, eu vim por causa disso, eu vim por causa daquilo. E, infelizmente, vocês também já presenciaram situações
em que os sujeitos relatam, olha, o médico disse que eu estou restrito, que eu não posso fazer exercício, o que, na minha opinião, é extremamente complicado, já que exercício é algo tão amplo, as possibilidades são tão gigantescas, que alguma prática de exercício com certeza vai ser recomendada para esses sujeitos. Então, fica aqui a minha recomendação. Na minha opinião, concordando com os autores, não é ético não prescrever exercício. Pensando no aspecto ético, nós deveríamos ser obrigados a prescrever exercício para idosos frágeis, especialmente os frágeis, mas aqueles que não se enquadram ainda em fragilidade também deveriam ser estimulados a fazer exercício, por todos os motivos que a gente já vem comentando. Tá, mas Vitor, beleza, eu já entendi. Então quer dizer que perder força é ruim, aumenta a minha chance de morrer, diminui minha independência e todo aquele processo lá que tu comentou. Mas existia um tempo, um questionamento que era, mas idosos continuam ganhando força, continuam ganhando massa muscular? Será que isso é possível? Dá para reverter essa situação em algum ponto? E aí existe esse estudo clássico de 1990, da Fiataroni, que investigou, então, o exercício de força em sujeitos com mais de 90 anos. E aí eles investigaram os efeitos na massa muscular, né? Então, foram 8 semanas de treinamento, executado 3 vezes na semana, 3 séries de 8 repetições para cada exercício, de 6 a 9 segundos cada repetição, considerando concêntrica e excêntrica, o de 1 a 2 minutos de recuperação entre séries. Depois de uma primeira semana de adaptação a 50% de um RM, os sujeitos passaram, então, as semanas seguintes treinando a 80% de um RM. Então, foi isso que eles consideraram como alta intensidade, né? Pensando aí no percentual de um RM, 80% seria alto, né? O primeiro ponto a chamar a atenção é que a aderência dos sujeitos ao treinamento foi absurdamente elevada, já quebrando aquele mito, né, de que idosos não gostam, não podem, não querem, ou podem ter efeitos adversos com a musculação. Isso não parece ser verdade. A aderência foi de quase 100%. E para quem trabalha com a prática, com treinamento de idosos, sabe que a gente tem aí uma aderência elevada desse público, né? O pessoal aqui na universidade, quando a gente tem aí pausas, né, por férias, recesso, pandemia nos programas de treino, eles ficam me cobrando que querem voltar, eles sabem da importância e o quanto isso faz bem para todos eles, né? Nesse estudo, então, fica bastante evidente, fica bastante claro que os sujeitos do período de base até as 8 semanas seguintes de treinamento, eles aumentaram de modo importante a sua força, né? Então, olha, para quem diz, não, mas idoso não consegue mais aumentar a força, idoso não consegue mais aumentar a massa muscular, esse estudo já, em 1990, mostra um ganho de 154% de força, né? E aí, se a gente for levar esses valores lá para aquele gráfico de mortalidade, a gente vai ver que a gente está tirando o sujeito de um grau de sobrevivência baixo e jogando ele para um grau de sobrevivência alto, né? Então, a gente está aumentando a chance de sobrevivência desse sujeito. E eu nem estou falando de melhora de qualidade de vida, de melhora cognitiva, melhora de independência, né? Coisas que a gente já está falando aqui com frequência nessa aula. Então, sim, é possível aumentar a força desses sujeitos, os idosos respondem ao treinamento de força, inclusive respondem muito bem. Bom, beleza, Vitor, eu já entendi que envelhecimento traz processos negativos, que a gente quer fugir daquele ciclo, né, de fragilidade. Eu já entendi que existe uma importância grande na perda de peso, né? E talvez eu não precise me preocupar como primeiro ponto, né, na perda de massa muscular. Obviamente, ela deve ser considerada, né, por favor, mas nos conceitos em que a gente atua como treinamento, vale a pena focar bastante nos conceitos de força. Beleza, Vitor, mas então, e se o meu idoso não gosta? E se o meu idoso é muito ocupado? E se meu idoso tem alguma restrição? E se meu idoso qualquer coisa? Eu queria saber, assim, qual que é o mínimo que eu preciso para ter benefícios de saúde, inclusive de força, nessa população, né? E a resposta que eu vou tentar dar agora, né? Bom, para as recomendações do Position Standing, né?
Então, aqui esse é o mais atual, e esse posicionamento é um posicionamento de recomendações, né, recomendações gerais, como aqueles que a gente conversa sobre as recomendações do American College para nível de atividade física e etc, ok? Então, considerando todas as limitações dos posicionamentos, né, lembrem que são recomendações, elas normalmente são genéricas, mas a gente pode fazer uma avaliação aqui de que, pelo menos, quando a gente vai trabalhar com idoso, nós deveríamos considerar, então, de 8 a 10 exercícios diferentes, né? Então, a gente vai pensar aí em incluir grandes grupos musculares, exercícios multiarticulares e assim por diante, ok? E esses sujeitos, então, deveriam considerar de 1 a 3 séries, podendo começar com uma série para iniciantes, ou aqueles com fragilidade, e progredir à medida em que eles vão avançando, né? Então, percebam que sujeitos adultos e saudáveis teriam aí, então, a tarefa de fazer de 8 a 10 exercícios diferentes, de 1 a 3 séries por grupo muscular. Então, a gente tem aquele clássico modelo de treinamento em que o sujeito faz tanto exercícios para grandes grupos quanto para pequenos, isolados, multiarticulares, passeia pelo corpo inteiro dentro da academia, né? E essa é a recomendação vigente, né? Tem aí a recomendação de 8 a 12 repetições, ou de 10 a 15, né? Mas a gente sabe que esses sujeitos podem executar números menores de repetições também. Então, essa não é a dose mínima, né? Essa é a dose sugerida pelo posicionamento, pelas recomendações. Bom, mas se eu já adiantei que essa não é a dose mínima, talvez este número possa ser reduzido e talvez estes números também. Vamos ver se isso é verdade. Considerando sujeitos adultos e treinados em musculação, tá? Sujeitos adultos e treinados com treinamento resistido, esse trabalho aqui, essa revisão sistemática com meta-análise, se perguntou qual que seria a dose mínima efetiva de treinamento para aumentar a força, né? Para aumentar um RM. Então, olha só o que os sujeitos concluíram. Que para sujeitos treinados, a dose mínima efetiva necessária para aumentar um RM no agachamento, no supino reto, parece estar em volta de uma única série de 6 a 12 repetições, executada com elevada intensidade do esforço e feita, então, de 2 a 3 vezes por semana. O que é essa elevada dose de esforço, intensidade de esforço? É que o sujeito chega perto ou muito perto da falha muscular. Bom, então, para sujeitos treinados não idosos, a gente percebe, então, que alguns de vocês devem estar chocados, né? Peraí, uma série só, 2 a 3 vezes por semana? Parece que sim. Os autores deixam bem claro que esse não é o melhor protocolo, mas seria a dose mínima para gerar aumentos efetivos, clinicamente significantes, como queiram chamar, ok? Mas então, isso está bem abaixo daquilo que a gente esperava, considerando as recomendações e a nossa prática usual, beleza? Mas será que com idosos isso também acontece, né? E aí, este trabalho é uma revisão, né? Propôs isso em 2017, e o trabalho do Fischer sugere, então, que existe uma dose mínima, né? Ou uma proposta de dose mínima de treinamento resistido para adultos idosos, né? Numa perspectiva profilática ao envelhecimento. De novo, não é a perspectiva de ganhos ótimos, talvez, mas uma dose mínima para ter ganhos importantes de saúde, né? Por que essa informação é importante? Porque eu preciso saber quanto que é o mínimo, eu preciso saber quanto que é o mínimo para quem não gosta, o mínimo para quem está começando e assim por diante. Eu vou falar isso mais para frente. Então, beleza, Vitor, responde aí. Para esses sujeitos, qual que seria a dose mínima? Então, a dose mínima estaria aqui. Fazem parte da dose mínima estes exercícios. Então, basicamente, 3 exercícios, podendo ser executados em série única, de 8 a 12 repetições, 2 vezesinhas na semana só, seriam, então, suficientes para aumentar a força, para aumentar indicadores de saúde, para aumentar a independência, a funcionalidade e todas essas variáveis de interesse que a gente tem com idosos.
É claro, Vitor, mas e se eu puder colocar mais exercícios? E se eu quiser adicionar exercícios suplementares? Pode? Claro que pode. Aí a gente tem algumas outras sugestões aqui que vão fazer parte das nossas possibilidades de escolha. Então, lembra que isso aqui não é uma recomendação absoluta e fechada, né? É só para que a gente tenha uma perspectiva de qual que seria o mínimo a ser feito para ter benefícios importantes. Então, seriam 3 exercícios para grandes grupos musculares, aqui nesse caso 2 para membros superiores e 1 para membro inferior, uma série de cada já parece resolver, e aí 2 vezes na semana parece ser suficiente. Olha, então isso parece ser muito menos, né, do que era recomendado e muito menos do que a gente está acostumado a utilizar na prática. Vitor, mas isso já foi testado depois de proposto? Foi, né? O meu grande amigo Daniel Souza, né, inclusive o Cador e o Paulo fazem parte desse trabalho, testaram esse protocolo de mínima dose e compararam ele executado com elásticos com o modelo tradicional em máquinas, né? Não é objetivo aqui discutir a comparação entre elástico e máquinas, pelo menos não agora, mas percebam que os sujeitos faziam, então, agachamento com elástico, faziam remada com elástico e faziam supino com elástico. O outro grupo fazia com as máquinas, como vocês já conhecem, né? Onde que está o ponto aqui? Independente do protocolo, parece que os indicadores de funcionalidade melhoraram nos 2 grupos, né? Exceto a caminhada de 6 minutos, que melhorou apenas no grupo convencional, mas a gente tem aí número de repetições de flexão de cotovelo, o teste de sentar e levantar, o timer open goal. Então, a gente tem diferentes testes, todos mostrando melhoras, com apenas 3 exercícios, 2 séries por exercício nesse caso, né? Então, mostra aí o potencial da mínima dose para indicadores de funcionalidade. Este trabalho, orientado por este pesquisador maravilhoso aqui, é um trabalho que a gente tem um apego emocional muito grande, foi desenvolvido aqui no nosso laboratório. A gente investigou uma ideia de treinamento com dose mínima. A diferença é que a gente colocou um exercício a mais, que era o levantamento terra, né? Então, foi aquela lógica de supino, leg press, remada, levantamento terra, e adicionamos aí 2 exercícios suplementares de potência, né? Um de potência, que é o arremessamento de sinibol, e a pranchinha lá, para deixar esse treino completinho para os nossos idosos. Elas faziam 3 séries de 8, um grupo fazia no modelo tradicional e o outro em cluster 7. Em outro momento eu falo sobre cluster 7, a lógica aqui não é falar sobre cluster 7, a lógica aqui é falar que os aumentos de força foram bastante expressivos, na casa dos 30 a 40%, né? A gente teve ainda outras melhoras de funcionalidade, que em outro momento também eu trago aqui em foco, né? Mas hoje a ideia era falar de força, então o 10 RM no supino e no leg press aumentaram de modo bastante significativo. Percebam, inclusive, que os tamanhos de efeito foram bastante elevados nos indicadores de força, mostrando, então, que essa abordagem de mínima dose parece ser efetiva, apesar de concordar com vocês que o nosso protocolo não é tão mínimo assim, mas a gente tem ganhos já importantes, né? Essa proposta de mínima dose também recebeu algumas críticas, vamos chamar assim, ou alguns pontos a serem analisados, né? No trabalho original, lá os autores sugerem que a velocidade de contração para idosos deve ser lenta. Neste trabalho, neste comentário que o Cadore liderou, os autores, então, chamam a atenção que a velocidade de contração para idosos pode ser rápida, contrações explosivas não devem ser evitadas e são muito bem-vindas, né? Cabe a nós, profissionais, saber quando colocá-las ou não. Eles questionam também o percentual de carga, né? Então, o percentual de carga pode ser menor quando a velocidade de contração for maior. Então, eu posso usar cargas aí de 60%, entre 40% e 60%, desde que a velocidade de contração seja rápida, para garantir esse recrutamento de unidades motoras maiores. E eles chamam a atenção também ao número de séries, apesar de concordarem que o pequeno número de séries é interessante e tem um potencial bom para esse público, eles sugerem que ao longo do tempo é necessário que ocorra algum processo de progressão, né? Então, mais séries serão necessárias
no futuro se esse sujeito se engajar no treinamento. E para finalizar, então, Vitor, beleza, mas essa dose mínima, onde que ela fica mais evidente que ela é interessante para os meus idosos? Então, eu trouxe aqui alguns pontos, né? Aqueles iniciantes têm pouco contato com a musculação, ainda estão cheios de preconceito, cheios de barreiras para começar o protocolo. Sujeitos pós-destreino, né? Então, agora no retorno pós-pandemia, talvez esse tipo de protocolo seja absurdamente interessante para recomeçar o contato desses idosos com treinamento resistido. Idosos frágeis, quando eu quero combinar isso com outras práticas de treinamento e preciso reduzir o tempo da sessão, né? O meu sujeito ainda tem que caminhar 50 minutos, então eu vou diminuir e usar a dose mínima na musculação. E, é claro, em ambientes clínicos, né? Em hospitais, em clínicas, em ambientes em que eu tenho aí alguma restrição de espaço, pouco equipamento, ou eu tenho aí outras práticas a serem feitas ainda, o sujeito ainda tem que fazer outros exames, outras medidas, tem que fazer uma série de protocolos. Daria para adicionar esses 3 exercícios com elásticos para garantir aí 2 vezes na semana o nível de atividade desses sujeitos. Era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço esse povo todo aqui que me ajuda sempre com os estudos com idosos, lá do JET, aqui na UFPA de Castanhal. Agradeço a atenção de vocês, espero que essa informação tenha ajudado e não seja egoísta. Se essa informação ajudou vocês, mostra para mais alguém que talvez possa se interessar e possa ter benefícios com essa aula. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês e a gente se fala semana que vem.